pessoas! Boa noite, boa noite. Que bom estar aqui com vocês mais uma segunda-feira de live e hoje com um tema maravilhoso. E quero dizer que estou muito bem acompanhada, viu? Hoje quem vai fazer essa live comigo mais uma vez é a minha mãe, Raquel, maravilhosa, que sempre está aqui, já tem algumas lives aqui juntos. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Talvez você olhe para o seu passado e vê assim, nossa, eu gostaria de ter mudado aquilo. Se eu tivesse a cabeça de hoje, eu não teria agido daquela maneira. Ou alguma coisa que você deixou de agir de uma maneira, né? Você agiria caso tivesse a cabeça de hoje, caso tivesse aprendido com a vida o que aprendeu depois de ter passado por tal situação. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre coisas que a gente aprendeu no decorrer dos anos e que a gente gostaria de ter aprendido antes. Vou chamar ela aqui agora, para estar aqui comigo. Deixa eu ver aqui. Coisas. Aqui. Eu consegui colocar ela aqui comigo. 15 coisas que eu aprendi, mas que eu gostaria de ter aprendido antes. E vocês que vão entrando, enquanto isso, podem enviar essa live para outras pessoas, assim vocês ajudam o nosso conteúdo a ter mais acesso, né, ter mais visibilidade. Então, quem tiver aí, quiser e puder enviar para outras pessoas, a gente já agradece desde já. Sejam bem-vindos, vocês que estão entrando. Olá, boa noite. Oiê, oiê, pessoal. Oi, minha nega. Quanto tempo, né? Vamos fingir que a gente não está dentro da mesma casa. Oi, minha filha, boa noite. E aí? Boa noite, como a senhora está? Melhor agora. E aí, galera que já está entrando, que vai entrar, boa noite para vocês. Que bom estar aqui mais uma vez. Já tinha um tempinho já, né? Como diz a Raíssa Kelly. E é sempre muito bom estar aqui, e principalmente de temas que abordam crescimento, avanço, evolução. Isso aí, com certeza vamos ter uma troca bem legal por aqui. Evolução em várias partes da vida, né? Várias áreas. Porque os temas que a gente vai abordar aqui hoje, sobre coisas que a gente poderia ter aprendido antes, são temas que abordam, eles impactam várias áreas da vida. E com certeza, quando a gente olha para trás, algumas coisas só o tempo poderia ensinar mesmo. Né? Algumas coisas não teria como ter aprendido de outra forma. Mas várias delas a gente poderia ter aprendido antes. Então, é uma chance, igual eu falei no story hoje, assim, que existem três tipos de pessoas. Algumas que aprendem com os próprios erros, algumas que aprendem com os erros dos outros, ou experiências, não vamos colocar erros, vamos colocar experiências. Alguns aprendem com as próprias experiências, alguns aprendem com as experiências dos outros e algumas nunca aprendem. Né? Em alguns pontos, tomara que a gente não seja as pessoas que nunca aprendem. Em alguns pontos nós vamos trazer aqui, a gente aprendeu com as nossas próprias experiências. Mas quem está assistindo a live e vai assistir depois esse vídeo gravado, porque vai ficar salvo nos feeds, vai ter oportunidade, talvez, em alguma área ou outra, aprender com a experiência dos outros, sem precisar ter passado por isso, né? Como a gente também, né? A gente tem aprendido tanto na vida e quanto de ouvir e ver outras pessoas passarem e compartilhar com a gente, tanto diretamente quanto indiretamente, que às vezes aprendemos por estar no mesmo convívio, né? Ou de ouvir histórias, ouvir experiências, a gente tem aprendido, né? Então, assim, sim, o importante é aprender. Cedo ou tarde é bom, importante aprender. O importante é estar aberto, né? Sempre aberto a novas experiências, a aprender, a adquirir conhecimento. Tudo isso é muito importante. Então, eu quero deixar para a senhora começar um primeiro aprendizado de coisas que a senhora aprendeu com o tempo, mas a senhora gostaria de ter aprendido antes. Eu coloquei assim vários pontos aqui hoje. Assim, né? Eu me senti ao longo da vida crescimento na maternidade, na relação amorosa, né, com meu digníssimo, nas relações de amizades, familiares, na evolução
de mim para mim, como ser humano, como pessoa, como mulher, muitas descobertas, né? Então, assim, foram vários aprendizados. Mas vamos pontuar aqui primeiro a maternidade. Eu amo ser mãe. E outra, na primeira live, nós fizemos no mês de maio, se não estou equivocada aqui, nós falamos muito sobre, né? E o ruim é... Nós começamos a nossa primeira live e foi falando sobre maternidade. Isso. O importante na vida é estarmos abertos, como você disse, abertos para aprender. Tirar todo preconceito. O preconceito é um conceito que você faz a situação sem conhecer. Já cria um conceito ali, né? Um preconceito sobre, e às vezes você rejeita sem conhecer, né? Muitas pessoas, às vezes, erram muito e falam assim, não, eu aprendi assim, eu vim dessa criação, eu não morri, e estou aqui. Às vezes não morreu, mas tem várias sequelas, né? Trouxe uma bagagem de feridas, bagagem de tristezas, e nem sabe, é uma pessoa mal resolvida na vida, porque está presa lá atrás a muitas coisas que nem descobriu o porquê. E às vezes está muito lá no meio que se viveu. E às vezes tem esse comentário, né? Não morri, estou aqui, né? E sou forte. E não vendo as feridas, as dores. Não morri. Apanhei, fiquei de castigo e tal. Tive percas por isso e por aquilo, e tô aqui. Mas não, se a gente for parar para entender as nossas dores, entender as vidas, oscilações de emoções, a gente vai entender que muita coisa tem suas raízes, sim, né? Então, por que não aprender? Nunca é tarde. E o primeiro passo é reconhecer. Bom, então vamos lá na maternidade. Eu, olhando hoje, estou com 47 anos. Fui mãe a primeira vez com 19. E então eu vim de uma cultura que a educação tinha muito princípio na correção de vara. Aquela vara que a gente aprende lá, que é o bater, que é pôr de castigo, que é tirar isso, tirar aquilo, né? E principalmente, às vezes, no meio que a gente vivia, que eu vivia, era tipo assim, quanto mais rígida você fosse, né? Era mais legal. Nossa, aquela mãe ali, ela educa. Ou seja, às vezes envergonhava o filho diante... mãe raiz. Envergonhava o filho diante das pessoas, colocava de castigo, então, tirava coisas assim, e não mostrava para esse filho que tudo na vida tem suas consequências. Assim como para nós adultos, tudo nos é lícito, podemos fazer tudo. Só que de todas as nossas escolhas vai ter o quê? Consequências. E é assim que nós devemos mostrar para as nossas crianças. Mas não, queremos mostrar um rigor, uma severidade desnecessária, não respeitando aquela criança como a gente respeita um adulto. A partir do momento que nós passamos a entender, paramos, eu quero entender o que é essa educação respeitosa, o que é essa comunicação não violenta, tudo fica tão claro. Só que parece aquela outra visão é mais fácil, porque a criança não questiona, a criança não fala, a criança não pode chorar, cala sua boca, porque você está chorando só por causa disso, não validamos a necessidade desse filho. Engole o choro. A gente fala isso com um adulto? Engole o seu choro. Não, a gente acolhe, né? A gente não chega diante de um adulto e fala assim, vai comer, né? É para comer sim. E às vezes nós não validamos o não querer daquela criança naquele momento da alimentação. Nós não chegamos diante de um adulto e tiramos o celular da frente dele assim, sem falar assim, posso pegar? Né? Para um adulto a gente tem essa comunicação respeitosa, a gente pede desculpa, a gente pede, por favor, o que você acha disso? Você quer isso? A gente é educado. Aí com as crianças, não. Eles não têm gosto, eles não têm decisão, assim, nas escolhas. Nós não demos nem opções para elas a ter suas decisões, nós decidimos tudo. Então, nesse quesito aí, eu tenho aprendido muito, né? E ao longo nesse quesito, por mais que passei daquela primeira infância, mas aqui em casa nós temos adolescente já para adulto e já adulto, né? Então, assim,
Cada fase tem suas fases. Nessa maternidade aqui também, que eu tenho aprendido, é não medir as minhas filhas pela minha régua. Porque... Então, aqui já foi o segundo ponto. O primeiro ponto é a questão da educação respeitosa. É isso. Se deixar, eu vou passar já para o terceiro. Não, eu só tô recapitulando aqui. Primeiro Sim, ponto, isso. educação respeitosa e de Isso. comunicação não violenta. Você aprendeu, gostaria de ter aprendido antes, Exato. mas sempre é tempo. E segundo ponto é não medir seus filhos com a sua régua. Eu acredito que na educação respeitosa e comunicação não violenta, eu pequei mais com você, né? Porque era o sistema que a gente vivia, era a cultura do meio ali, então assim, era o que eu entendia, né? Mas infelizmente também os pais aprendem a ser pais do mais velho. Exato. Infelizmente, a gente não tem uma preparação. Exatamente. A gente faz curso para tudo. A gente faz curso para cozinhar, para enfermagem, para uma série de coisas. Você faz curso, você pega uma preparação, mas para ser mãe, não. Você só pá. Você é nascendo um filho, nascendo aprende a mãe na ali. Tora. Aí já com as meninas, já vim melhor, eu acredito. Eu já passei por uma reciclagem, vamos dizer assim, mas ainda aprendendo natural. Ainda não busquei um conhecimento fora. Não foi através de estudos, ouvir vídeos, seguir alguma psicóloga aí formada na área, né? Então, assim, já vi uma melhora aí. Mas, com certeza, teria sido muito melhor se eu tivesse essa cabeça, essa Raquel de 47 aqui, seria outro nível. É claro, eu pontuando, é claro que é mais trabalhoso, mas o resultado é muito melhor. Tá? A gente tem que ter a paciência de que você lida com um adulto. Conversar, responder, fazer perguntas, levar essa criança ao questionamento do certo e o errado. Né? Para ele mesmo entendendo isso. Então, assim, é muito interessante. Agora, é claro que demanda tempo, demanda esforço, paciência. E às vezes nós queremos muito no automático, muito bora na vara logo e um caminho mais rápido, né? Mas não vendo o resultado. A longo prazo, né? Exatamente. Então, esses dois pontos. Você quer colocar o terceiro para fechar a parte da maternidade? Ou a senhora tem mais partes da maternidade também? Na maternidade que eu ia falando, sobre medir vocês segundo a minha régua. Por quê? Nós mães somos muito tendenciosas a querer que nossos filhos sigam nossos passos. Eu fui assim, eu fiz assim, eu não fazia isso. Então, porque elas têm que me... Eu não fazia na sua idade, eu já era tão assim assado. Na sua idade eu não fazia isso. E não é por aí. Cada um de nossos filhos tem o seu tempo. Né? Cada um tem a sua forma de ser indivíduo, tem o seu tempo de maturidade, de evolução, de crescimento, de entendimento. E outro fator, não tirar do meio dessa criação as comparações, que mãe é muito tendenciosa a comparar um filho com o outro. E às vezes pensando que vai estar motivando. Não, jamais. Você nunca motiva fazendo comparações. Você motiva ressaltando as qualidades de cada filho. Cada filho é um indivíduo. Cada filho tem a sua forma de ser. Tem o seu temperamento, tem a sua natureza, tem as suas aptidões. Um é bom em uma coisa, o outro vai ser bom em outra coisa. Mas não quer dizer que um seja melhor do que o outro. São apenas diferentes. E a partir do momento que você entende isso, valida cada um como ser humano, não medindo nem a sua régua na deles, nem um no outro, as coisas ficam melhor. Dentro da maternidade também, outro fator que nós não estamos no controle. Pai e mãe, nós somos, na vida desses filhos, para estar no caminho. Nós já falamos isso em alguma live aqui. Andar junto. Né? Orientadores. Nós somos orientadores, suporte. Nós somos suporte desses filhos. Inclusive, temos uma live aqui, que é ensinar
filho no caminho que ele deve andar. Exatamente. É uma das primeiras lives. Exatamente. Entender que eu oriento, direciono, aí cabe cada um de vocês fazer o seu caminho, fazer a sua história. Uhum. Deixar este filho ir. É necessário ele crescer, ele ir. Se precisar de mim, eu estou aqui. Mas não para podar. Não vou podar os seus sonhos, seus projetos. Se eu ver algo que não seria tão legal, coloca na minha vida. Eu acho que se você fizesse assim, o que você acha? Mas a decisão não é sua. Posso orientar, mas não decidir por vocês, né? Nós E nem tornar aquela decisão pesada, assim, ó. Tá, a decisão é sua, mas... Não, falei, né? Eu sempre falo. Né? Não querer estar no controle. E nem querer que, tipo assim, a minha palavra tenha tanto valia, tanto peso na vida desse filho, que se ele não der certo, ou meio que torcer, porque eu conselhei, e ele não me ouviu. Ele foi, aí, te falei. Não, essa não é a ideia. Pelo contrário, este filho tem que ver em mim um apoio, independente se quebrou a cara ou não. Mãe, eu preciso, estou aqui, meu filho, para abraçar, para ser apoio. Né? Então, assim, nós não estamos no controle. E deixar ir. Esse é o terceiro ponto. E deixar e deixar este filho ir, nós fazemos ele muito mais forte do que estar controlando tudo. O filho que a mãe e o pai segura aqui no colo, super protege, ele vai ser um filho fraco. Quer fazer seu filho forte? Deixe ir. Não é fácil. Porque você quer estar lá. Não é aquela historinha do passarinho que às vezes, para o passarinho aprender a voar, o que ele faz? A mãe tem que ir lá, ó, enxotar do ninho, deixar ele voar. Né? Você coloca a comidinha no biquinho até... Aí quando é fé para ele voar, tem que fazer que jeito? Aí quando ele começa a cair, a mãe vai e para. Assim é a vida dos filhos. Deixa voar. Se precisar, tô aqui, minha filha. Meu filho. Na verdade, o passarinho começa a cair, não. Na hora que ele cai bastante, ele desmoronou um bom pedaço. Aí que a mãe passarinho chega. Ela deixa ele passar um susto. Exatamente. Pra ver se no susto ele pega no tranco, vamos dizer assim. Exatamente. Então, não esteja no controle na maternidade. Oriente, esteja junto, apoie, no que for preciso. Mas cada filho vai fazer a sua história. Cada um. E não menospreze a história de nenhum deles. Tirando de todo isso daí, não importa quais forem as escolhas. Mesmo que não tenha sido o seu sonho. O sonho tem que ser do seu filho e não o meu. O importante é ele estar feliz onde ele escolher estar. Top. Passou metade da live. Eu acho que a gente podia ter colocado só 3 itens para cada uma. Acho que esse tanto aqui vai dar trabalho para nós fazer ele caber. Né? Mas eu vou tentar ser sucinta. Vou falar 3 pontos também de coisas aqui que eu gostaria de ter aprendido antes. Primeiro, eu coloquei aqui, ó. Por mais que doa ou seja incrível, tudo passa. É verdade. Por quê? Porque eu lembro o tanto que eu já chorei por situações que, na minha visão, no momento, eu ia chorar para sempre. E por tantos momentos incríveis que eu não aproveitei o suficiente porque eu pensei que ia durar para sempre. Ou por não ter a percepção de que poderia passar. Então, essa é a frase. Por mais que doa ou por mais que seja incrível, tudo passa. Tudo passa. Momentos que para mim eram assim surreais, hoje são histórias. Momentos que pensei que eu fosse morrer desidratada de tanto chorar, hoje são só histórias. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de ter aprendido antes, para me ajudar a não colocar tanta intensidade de sofrimento em alguns pontos e já me consolar naqueles momentos e também para me ajudar a aproveitar melhor os momentos bons. Isso é uma coisa que eu faço hoje. Hoje, quando eu venho um sofrimento, quando vem algo que me desagrada, que me coloca para baixo, eu já fico um pouco mais tranquila com aquilo, porque eu sei que aquele sentimento ali, aquele sofrimento vai passar. Ele passa. Alguns sentimentos demoram um pouquinho mais que outros, mas sempre passam. E quando eu estou em momentos bons, eu tento viver daquele momento melhor
extrair daquele momento o melhor possível. Como tirar uma fotografia mental daquele momento e ter aquele momento como guardado para mim, como se eu aproveitei o máximo que eu pude aproveitar ali. Porque ele também vai passar. Exatamente. Então, assim, eu fui muito intensa, né? Então, eu quero hoje, de hoje para frente, desde quando eu aprendi isso para frente, quero seguir sendo intensa nos momentos bons e diminuir um pouco a intensidade dos momentos de tristeza, porque eu já sei que eles vão passar. É rapidinho. É igual quando você vai na praia, que você pisa na areia descalço e ela tá quente, que tá queimando seu pé. Você fala, meu Deus, eu não tô aguentando, ele vai queimar meu pé, eu não dou conta de pisar aqui. Mas você fica de boa pisando ali rapidinho, porque você sabe que é só até chegar no mar. Agorinha acaba o calor, agorinha passa. Então, hoje os meus problemas eu vejo como a areia do mar quente, a areia da praia quente. É rapidinho. Agorinha passa, agorinha refresca, agorinha tem o mar, agorinha meu pé não vai estar queimando mais. Então eu vou diminuir a intensidade da dor da gente. Pelo menos pra mim é assim. Então esse é o meu primeiro ponto. Só um pontinho. Só um pontinho Pega aí. seu gancho, pega o gancho. E você só tem essa percepção hoje, por quê? Porque você já passou por isso em outras situações, certo? Então, Sim. nada na vida é de todo ruim. Nada na vida é de todo desperdício. Se nós atentarmos, temos uma visão aqui ampla sobre a situação, nós podemos adquirir de todas as situações uma experiência, seja ela positiva ou negativa. Mas a gente não sai da mesma forma. Infelizmente, essa experiência não vai para o currículo, não conta como experiência no currículo, você vai no entrevista de emprego. Na verdade, esse pensamento aí, ele é muito ambíguo. Ele tem dois lados, né? Porque, assim, não é que a gente vai justificar ou minimizar as coisas ruins que nos aconteceram. Porque, não é de todo ruim. Tem situações que elas são de todo ruim, sim, porque a gente só sai traumatizado, não sai forte. Sai traumatizado. Eu Né? digo, Então, assim, aí... eu digo na forma que você vai, nesse quesito, nessa visão, não nas feridas, não sobre os traumas, eu falo na questão que tudo passa. E da mesma, e você, quando vier outra situação, você vai entender, não, vai passar, eu vou conseguir. Porque quando você é muito poupado desses problemas, como se vive dentro de uma redomazinha, você assusta e não sabe, meu Deus, agora eu vou morrer. E como você falou, tudo na vida... O limite de percepção fica baixo, né? Exatamente, tudo na vida passa. E depois que a gente passa por uns problemas meio graves, Você fica meio tipo assim, que cascudo. sofre muito, você fica meio cascudo. Aí vem outro, você fala assim, não, mas aquilo ali passou, aquele lá passou, não, isso aqui É nessa percepção aí. E você passando por esses problemas, é claro que tudo tem uma questão seguinte, como é que você enfrentou eles, né? Porque se você buscar ajuda, inclusive através de terapia, buscar ajuda já é um grande caminho andado, né? Para você conseguir sair dali com menos trauma possível, com mais força do que trauma, né? Sim. E até a questão de traumas podem ser também ressignificados. Depois de um tempo, eles podem ser vistos de uma certa forma, eles podem ser vencidos, mesmo depois de já ter acontecido. Sim. Segundo ponto que eu gostaria de ter aprendido antes. Autoestima não tem a ver com percepção estética. Porque vocês podem pensar que não, mas eu tive muito problema de autoestima. Muito, muito, muito. Com todas as áreas da minha estética. Só que, se você pegar minhas fotos antigas para agora, quase nada mudou, esteticamente falando. Eu sou a mesma, o mesmo rosto, o mesmo sorriso, o cabelo mesmo. E assim, às vezes, a gente pode ser que fala assim, Raíssa, mas você tá mais bonita hoje. Porque hoje eu me cuido melhor. E eu me cuido melhor porque eu me gosto mais. Essa é a diferença. Eu comecei a me cuidar mais
depois do momento que eu passei a gostar mais de mim. E eu passei a gostar mais de mim, não foi porque eu fiz uma mudança estética que falou assim, nossa, agora eu acho bonito. Tem a ver com outras áreas, tem a ver pelo seu sentimento por você. Igual eu costumo falar quando eu atendo pessoas com terapia, eu falo assim, pensa nas pessoas que você mais ama na vida. Qual delas você diria assim, não, essa que eu amo porque ele é linda? Nem marido, nem namorado. Sabe, assim, eu amo meu marido, ele faz tão feliz porque que braços. Não, não é assim. Cara, não. Até Sabe, porque nossa, beleza, aquela. até Você porque beleza passa. costuma. Você acostuma com beleza, né? Eu costumo fazer essas duas comparações. Primeira é essa, que você. É por que você ama as pessoas que você ama? Às vezes é porque elas. A forma que elas te passam, te fazem sentir, a segurança que elas te passam, ou a forma que cuida de você, ou porque valida seus sentimentos. Praticamente ninguém vai falar que ama uma pessoa. Ah, eu amo meu pai porque ele é muito bonito. Ou eu amo meu Por filho mais porque que ele tem um cabelo ele é, lindo. né? Não, gente, acabou com a minha vibe aqui filosófica, gente. Mas, enfim. E outro segundo pensamento que eu falo também sobre essa questão estética é porque já conheceu alguém que é muito bonito, lindo, lindo, mas aquela pessoa te trata tão mal que dali a pouco você não consegue ver beleza na pessoa. Você começa a achar ela feia, tá? Nossa, você acha fulano bonito, tão antipático, porque a pessoa não te dá boa sensação, ela não trata bem, ela é uma pessoa snob de alguma Não forma. tem E do outros mesmo jeito, atributos. e Outros do mesmo atributos que jeito você somam com conhece essa um beleza. feinho, quando você conhece alguém feinha, que é tão gente boa, mas nossa, é extrovertida, brinca, te faz sentir bem, conversa com você sempre. Você não tem nem coragem, fica com dó de achar aquela pessoa feia. Não, mas ela é bonita, tá? Você não consegue falar que aquela pessoa é feia. Por quê? Porque por causa da forma que ela te trata. Se a gente passar a se tratar com carinho, a autoestima ela vem. Não é mudanças estéticas gigantescas, não é alisar o meu cabelo igual eu já alisei por muitos anos, não é ficar louca pra não engordar, ou ficar louca por causa que a perna, a canela é fina, ou qualquer coisa. Não, é amar. E a partir do momento que você ama, você cuida, né? Então é isso que eu queria ter aprendido no segundo ponto. E o terceiro, que eu gostaria de aprender, esse eu queria ter aprendido bem cedo. Eu queria ter aprendido da minha infância. Esse aqui, ó. A fofoca não é para ser usada em qualquer lugar ou com qualquer pessoa. Eu não vou falar que não tem que ter fofoca de jeito nenhum. Porque é legal quando você tem uma pessoa, assim, seu marido, seu namorado, sua mãe, ou O grupo sua, das sei lá, sua amigas, irmã, ou o grupo das amigas, o ou grupo lá sua de irmã, casa. o grupo do WhatsApp nós lá de casa. Se você chegar e contar um pouquinho do bem. O que você está fazendo bem? É só um Ó, comentário não nos, inofensivo. Você não tá não nos falando julga, mal, sabe? não nos julga, mas todo mundo gosta de falar assim, rapaz, eu tenho um babado pra te contar. Não, falei. Não, ninguém nem dorme. Sabe? Você fala babado, acabou. Não tem Desde conversa. que, Não desde que o tem babado não seja a meu sono. respeito. Mas se for um babado, tem babado positivo também. Mas essa Claro. questão aí é porque, igual, se você tem um comentário saudável com uma pessoa de confiança, uma pessoa do seu convívio, da sua intimidade. Às vezes você vai em algum lugar, nossa, você viu o que o fulano falou? Nossa, você viu aquela briga que o fulano brigou com o ciclano? Não, esse tipo de coisa são comentários que não é para denigrir a pessoa. São comentários com pessoas íntimas. Existem essas diferenças. Mas eu já me meti em duas grandes confusões por causa de fofoca. Duas que eu lembro agora, né? Que sei lá. Vai saber também se eu não fiz mais. Então, assim, são coisas. Ah, eu era muito novinha? Era. Foi coisas que eu aprendi? É, mas eu não queria ter aprendido dessa forma. Igual eu falei nos stories hoje de manhã, são aprendizados que vêm a duras penas, né? Vem, assim, a um precinho doído. Então, eu gostaria de ter aprendido isso antes. Tá ok conversar, se fofocar sobre alguma coisa com sua mãe ou sua irmã, mas não tá ok conversar sobre essa mesma coisa com seus colegas de trabalho. Então, Principalmente se for sobre o seu chefe.
Principalmente se você é seu chefe. Então, assim, é nisso, entendeu? E não tá ok também levar a fofoca de uma pessoa para outra e da outra para outra. Isso Exatamente. não tá ok. Isso aí causa grandes prejuízos. Gostaria de Exatamente. ter aprendido isso bem Porque, cedo na minha vida. às vezes, você se torna um leve trás e fermenta as amizades. Agora, falando E sério, né? Que é bom aqui, brincar ó, só sobre. falando aqui, ó, só fazendo um apanhado aqui. Gente, eu já aprendi isso, tá? Eu queria ter aprendido muito antes, mas já aprendi. Não vem ficar com medo de fazer essa terapia comigo, falando ela fofoca, porque não fofoco mais. Já Verdade. aprendi. Eu sou prova viva disso. Prova ocular. Deus que me livre. E assim, Pode trazer seus próximos pontos a seguir, tá? A seguir seu comentário. porque a boca, o nosso falar, ele pode gerar. Nós já falamos muito sobre isso, gerar vida ou gerar morte. E Aham. essa fofoca, agora falando sério da situação, que é bom brincar, ela pode gerar morte, trazer, envenenar as pessoas, matar as pessoas sentimentalmente. E, no final das contas, denigrir alguém não vai fazer bem nem para mim, nem para ela. Então, assim, Sim. A gente estava comentando sobre isso esses dias para trás, né? Uma vez, um tanto que fofoca, uma coisa louca. Chegou uma fofoca na gente, uma fofoca que rodou muito, chegou em mim. E essa fofoca, eu conheço a pessoa, e eu sei que essa fofoca é mentira. é Né? Eu falei assim, verdade. cara, chegou uma fofoca em mim, chegando, e essa fofoca foi contada numa rodinha de outras pessoas. De uma pessoa que estava na rodinha, chegou em mim e me contou. E aí eu desmenti, lógico, eu falei, não, isso não existe. Eu conheço essa pessoa, convivo com essa pessoa e não existe, isso não é real, de jeito nenhum. Só que eu fiquei pensando, várias dessas pessoas estão contando como se essa história fosse real. E contando e batendo pé que isso é real. E quem que vai chegar nessa pessoa alvo da fofoca para perguntar? Ninguém vai esclarecer. E essa história vai ficar na cabeça de muitos, sendo como verdadeira. Porque ninguém se dá o trabalho de, sei lá, de não contar para outras pessoas ou de não levar a sério uma conversa que está vindo em forma de fofoca, né? Exatamente. E até chegar, ou se não chegar, muita coisa rodou e aquela pessoa fica ali sendo mal falada na boca dos outros, né? E sem ter, e mesmo se tivesse, não é da nossa conta, né? Uhum. Outro ponto, A não ser que seja no grupo Nós lá de Casa. que aí fica só lá em casa. Não, aí lá não sai, não. Que aí tem um pacto de juramento. Bom, outra questão sobre relacionamento conjugal. O quê? Eu tô fazendo 30 anos de casada. De casamento, 30 anos, namoro, noivado, casamento, 33, por aí. Agora, final do ano. E por muito tempo, eu me via 100%, 100% uma carne só. Não via ali, Eita! não via Vou te falar uma coisa, individualidade. babados vindo aqui Não, nessa live, hein? não era, Soltou. eu não me via no singular, no indivíduo. Tudo era muito nós. Tudo nós, o tempo todo. Então, assim, isso até meus 40 anos. Parece que eu não conseguia ter um grupo de amigas para sair. Se Parece não fosse amigos casais, né? que se meu digníssimo não tivesse junto. Um passeio, um sair para um restaurante com as amigas. Ah, não. Parece que eu sentia até a consciência pesada, ou não tinha alegria naquele ambiente se ele não estivesse. E ao passar do tempo, eu comecei a aprender que é legal também ter as minhas escolhas, né? Ter as minhas amizades, meus bate-papo com as amigas, que hoje nós temos um grupo de amigas, que eu acredito que tem mais ou menos uns 7 anos, por aí, que nós saímos não sagradamente semanalmente ou quinzenalmente, mas é a média de 1 a 2 vezes no mês nós temos esse propósito de reunirmos.
E ali sai muita conversa, boas, outras só bobeira mesmo, muita Fofoca. fotoca, muita risada. Então, ali olha que legal, é um grupo meu, né? Aprendi, ainda não me lembro de ser sozinha numa padaria, não lembro. Mas assim, já percebi que não é o restaurante. E aí? Qual que você quer? E a comida que você quer? Porque, querendo ou não, a gente entra meio que num automático de mãe, esposa, dona de casa, aí você faz pelo coletivo. O almoço que agrada a todos, o restaurante que agrada a todos, a viagem que agrada a todos, a festa que é melhor para todos. E aí isso vai se perdendo aí no meio. E o dia que eu acho que foi quando você começou um dos pontos, quando você começou a estudar, e acho que foi a sua primeira. Você me colocou como se diz, A cobaia. o divã foi a sua cama, e você me começou a fazer algumas perguntas, eu fiquei meio que parada, sem. Gente, a gente fez uma terapiazinha. Treinei com ela. Eu fiquei meio que travada. Assim, porque tudo era nosso. Entendeu? Tudo era nosso. Aí, tipo assim, se eu perdesse o seu pai, que Deus me livre, eu acho. E aí, agora? Eu gosto de quê? Né? Quais são os meus gostos? A Raquel, quem é a Raquel nessa relação? Então, assim, tanto dentro da maternidade quanto o relacionamento conjugal, existe a mãe, mas existe a mulher Raquel. Existe a esposa Raquel, mas existe a mulher Raquel. Né? Que eu posso ser eu sem ter esse peso. Esse peso, como que eu digo assim, ó, essa Não cobrança. preciso deixar de ser eu para ser nós. Isso, exatamente. Né? Então, assim, eu não vou sentir que. Como que é a palavra? Cobrada por mim mesma. Eu não tinha. Eu não saía com leveza. Eu ficava assim, me sentindo acusada. Me passou qual é a palavra que eu quero falar aqui. Egoísta? Egoísta, egoísta. Ah, nossa. Quando eu saía com seu pai, nas primeiras vezes que eu saí com seu pai e vocês não estavam, era como se eu estivesse fazendo algo errado. E não é errado. O casal precisa de ter mesmo que seja um restaurante legal, mesmo que suas filhas não foram lá, mas elas irão em outros, ou foram em outros lugares que nós não fomos. Então, isso foi algo interessante que eu aprendi de tempos, não sei de quanto tempo para cá, mas nós já viemos já construindo isso. E foi interessante, porque a partir do momento que esse ninho nosso hoje está ficando vazio, aos poucos, nós não estamos sentindo tanto. Por quê? Porque nós hoje já temos. Construíram uma identidade sem filhos. Exatamente. Nessa Sem questão. filhos, não. Assim, apesar dos filhos. Exatamente. E na questão também, o Wagner tem um grupo de amigos dele, ele gosta de ir para a roça, de curtir uma pesca, por mais que quase não vai, mas quando vai, eu sinto que isso traz prazer para ele, que é prazeroso, e isso é bom, é saudável para a relação, né? Pela mesma forma, as minhas saídas, eu chego rindo, tal, é bom sair. Então, assim, eu acho que dentro da maternidade, do relacionamento conjugal, precisa a gente saber separar esses papéis. Que às vezes, já vi muitas mulheres se perderem ao longo, depois que chega lá para frente, não sabe quem são na relação. Até para mim fortalecer a minha relação, ser legal, eu preciso me posicionar o eu aí dentro dessa relação. Saber quem eu sou dentro dela, né? Sim. Nessa nova remessa de relacionamento foi só um ponto. Sim, só isso aí sobre isso. Não, até agora foi só um ponto. Porque, Fala os outros, resumindo, mulher. Certo? Ter um autocuidado dentro do relacionamento conjugal quanto na maternidade é interessante. Me faz mais forte dentro do relacionamento conjugal quanto na maternidade. Autocuidado também. Não vou estar assim, deixando a desejar, deixando de ser mãe, deixando de ser esposa, porque se eu voltar para mim um pouco, né? Agora temos também na vida, nas demais relações.
entender que todos nós temos um propósito na vida, né? Nós não fomos criados para ser indivíduos isolados. E é bom relacionar, necessário, nós fomos criados para o relacionamento, mas dentro desse relacionamento, saber me doar, servir, amar o próximo, mas um amor e um servir racional, certo? Porque às vezes nós queremos estar no controle das relações. Queremos servir, ajudar, mas quero que seja do meu jeito. Ou, por outro lado, quero servir de acordo com que aconteça aquilo que eu esperava, eu queria que desse certo. E aí acaba ficando pesado. Eu lembro de lá na primeira igreja, eu tomava para mim a responsabilidade de ter que dar certo. Se não desse certo, eu sofria muito. E não é assim. A vida não é assim. Nós não estamos no controle na vida de ninguém, nem da nossa. A gente pensa que a gente mal sabe o hoje, amanhã é outro dia. Então, quanto mais nas relações, no que vier, o que vem até mim hoje, eu estou disposta. Ajudo, sirvo, dou conselho quando pedem, né? Quando me perguntam, estou aqui, pronto, mas não estou no controle. A pessoa acata se quiser, faz se quiser, entendeu? E as relações são livres, nós somos livres. Porque não é porque eu orientei que tem que seguir. Não é porque eu estou ajudando que tem que dar certo. E quem falou que eu sou dona da verdade também? Pode ser que a minha orientação não seja adequada para aquela pessoa, né? Então, assim, nesse quesito, eu sou muito livre hoje também. Oriento, ajudo, estendo as minhas mãos. Mas, independente se vai dar certo ou não, a pessoa é livre, né? Uhum. Mais algum ponto nesse nicho? Deixa eu me ver aqui. Outro ponto fundamental, isso no sentido tanto das relações e quanto de abrir mente. Nós somos muito tendenciosos que a verdade absoluta é aquela que eu entendi. Isso até mesmo dentro das relações de amizade, né? Uhum. Então, assim, não, eu acho que é isso. A minha percepção é a irrefutável. Né? Eu acho que é isso. Não, às vezes existe a minha verdade, dentro da ótica que eu estou vendo, existe a sua verdade, a verdade do outro, porque cada um tem uma ótica. Igual eu vou te dar aqui, eu vou fazer um exemplozinho bem tranquilo, bem legal aqui, ó. Por exemplo, se eu te mostrar esse lado da caneta aqui e te perguntar quais são as cores, não sei se dá para você ver aí. Dá. Azul e verde. Aí qual é a visão que eu estou tendo aqui? Vermelho e preto. Você está errada? Não. E nem eu estou errada. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Porque cada um tem uma ótica aqui, cada um tem uma visão. Uma percepção. Exatamente. Então a vida do mesmo assim. Objeto. Exatamente. Então a vida é assim. Eu estou vendo a caneta que está aqui do meu lado direito e está essa prisilinha dela. Talvez, não sei qual é o seu lado que você está vendo aí. Essa, de qual lado seu aí, essa aqui? Não, como é da câmera, né? Tá do direito também. Mas, às vezes, dependendo da pessoa que estiver vendo de cá, ela pode estar vendo do lado esquerdo. Se fosse, se tivesse uma câmera aqui, uma pessoa desse lado aqui, tá vendo? Não, aqui é do lado esquerdo, ou não, do lado direito. Ia ter o quê? Uma briga de queda de braço aqui para saber quem é que tinha. Às vezes, a gente tem que entender, parar. A quebra do preconceito aqui é isso. Não, eu quero entender o que é, por que você está vendo assim? E a partir do momento que você começa a abrir a sua mente para estudar, para ouvir, para ler, para atentar para o mundo fora da sua caixinha, fica mais fácil para você sair dessa prisão que te arrasta. Então, porque a nossa vida tem que ser uma eterna evolução e crescimento. Que às vezes nós ficamos muito bitolados, igual eu estou falando na questão da gente na igreja, eu estudo só a Bíblia, ou então eu acredito só no que eu ouço falar sobre, mas não vou buscar ali um raciocínio lógico, não vou questionar, né? Então, assim, isso é algo que tem me feito avançar. Hoje não é tudo que eu ouço que simplesmente entra, eu questiono mais, eu me sinto mais pensante, sabe? Eu já não vivo muito como se diz, na onda, né? Então, assim, busco quebrar meus preconceitos, quero entender o mundo, as diversidades que temos em todas as áreas.
entender, pelo menos entender a ótica do outro. Desde de sexualidade, desde raças, desde questão financeira, tudo eu quero aprender. E isso tem me feito, assim, tem quebrado vários tabus, né, na minha vida ao longo. Isso é um ponto, assim, muito top que eu tenho. Se eu tivesse lá atrás, eu tinha sido menos caxias, menos E é bom que conservadora. pelo menos assim, você ainda está muito nova, né? E assim, tá tempo demais. E só de você estar disposta a ir de um tempo para cá, com certeza isso já faz uma diferença gigantesca, Por gigantesca. várias vezes eu não concordei, porque eu não tinha nem resposta. Por que eu não concordo? Porque eu não acho certo. Porque Por que não isso eu não acho certo? concorda. Não sabe nem responder. Entendeu? Não, vamos. Por quê? Qual é a sua visão Coisa sobre que você isso? nem precisava concordar ou não precisava nem achar certo ou Imagina, não. imagina. Ou deixei de viver tantas outras coisas porque estava bitolado dentro de uma caixinha muito fechada. Né? Então, assim, Uhum. o conhecimento, ele nos liberta. Nos liberta. Tanto para nós quanto para o próximo. Para quem está ao nosso redor. Sim, Acho que a gente torna mais leve nas relações. Né? com certeza. Quer mais E eu ponto? achei interessante. Não, eu vou falar o meu agora, bonitinha. Nossa, vem com chuva de ponto e ainda põe subpontos nos meus pontos. Não aceita essa regressão aqui, não. Nesse quesito Só, aí de preconceito, eu amo aprender o diferente. Tudo que eu vim que era normal, que era o certo, padrão, hoje eu gosto de sair um pouco desse padrão para me entender o porquê desse diferente aí, entendeu? Eu gosto disso, eu tenho curiosidades para entender e aceitar, assim. muito bom, bom você ter essa abertura, que essa é uma das aberturas mais difíceis de se ter, né? Lidar com o diferente. Lidar com o diferente é uma das coisas que mais causam brigas, que mais causam rixas hoje em dia e desde sempre. Meus pontos são o seguinte, aqui, os próximos, ó. Queria ter aprendido antes que não posso mudar os fatos, apenas minha reação e ação frente a eles. O que acontece eu não posso mudar. Eu posso espernear, de chorar no chão, gritando, raspar a cabeça e pular, arrancar os dentes, achando que uma coisa foi injusta. Aquela coisa não vai mudar, ela não vai desacontecer. Ninguém vai engolir o que disse ou desfazer o que fez. Não vai. Os fatos são os fatos. E pronto. A é igual a A. O que muda é como eu percebo, como eu reajo àquilo, como eu deixo aquilo entrar dentro de mim ou não. Então eu Como gostaria de aprender sobre isso, porque eu gastei muita energia já na minha vida absorvendo coisas que não te fez bem. tentando mudar um fato acontecido, entendeu? Tentando mudar pessoas e acontecimentos, sendo que não dá, sabe? Aí se eu tivesse usado a metade dessa energia, desse tempo, mudando a minha percepção sobre aquilo, mudando o meu olhar, a minha reação àquilo, nossa, eu teria tido muito menos trabalho na minha vida. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de ter aprendido antes. Outra é que nem tudo na religião está relacionado a Deus. Eu queria ter aprendido isso antes, porque eu já teve fase de eu me afastar de Deus por coisas que eu não gostava na religião. Então, assim, por estar ali dentro, por estar num meio e perceber coisas que hoje eu vejo que não tem nada a ver com Deus em alguns momentos. Ouvir palavras, ouvir doutrinas, ver atitudes e me decepcionar com aquilo. E assim, não que eu achava que Deus está fazendo isso. Não, mas você acaba afastando um pouco, ficando mais frio, e achando também que a necessidade é agir com a religiosidade para estar perto de Deus. E isso atrapalhou um pouco na minha vida em alguns pontos e eu gostaria de descobrir isso mais cedo.
que nem tudo que está na religião é literalmente ligado a Deus. E teria tornado meu relacionamento com Deus em alguns momentos da minha vida mais leve. Teria ficado mais tranquilo, mais leve, mais gostoso, mais prazeroso mesmo para mim me relacionar com Deus se não fosse através da religião, né? Assim, Saber a separar, religião, né? saber separar, o conhecimento traz isso, né? Saber separar o Sim. que é apenas religião e o que é evangelho. O que é evangelho? O evangelho é leve, é suave, é gostoso, é amor. O jugo é suave e o fardo é leve. Não, Carrega leve. Nossa, você carrega muito tempo porque é leve. exatamente. Não tem julgamento. Evangelho não tem julgamento. Se você, evangelho é você olhar para Jesus. É só sobre amor. É só isso. Se Evangelho, baseia... Ontem a Manuela essa semana me perguntando algumas coisas assim. Como é que fazia para saber? A gente estava indo para Inhumas e ela dentro do carro perguntando se algumas coisas eram pecado ou não e como é que ela fazia para saber que era pecado ou não. Eu falei, minha filha, pega uma coisa só na sua cabeça que você já vai saber o que é pecado ou não. Tudo tem que ser relacionado com amar o próximo e fazer o bem pro próximo. É tudo só isso. Aí eu falei para ela, mentir é amar e fazer o bem? Ela, não. Aí ela falou assim, e o próximo, eu falei, o próximo é todo mundo. Roubar é amar e fazer o bem ao próximo? Não. Enganar alguém não. Bater em alguém não. Trair não. Então tudo isso aí é pecado. Porque nada disso é relacionado com amor. Agora, tudo que for para fazer o bem, isso aí pode fazer sem pestanejar. porque às vezes nós queremos sentar no trono. Tira Jesus de lá e senta no trono. Sendo que nem Jesus, em momento algum, o que ele fez, vai em paz, não peques mais. Ele não apedrejou ninguém. Ele não mandou ninguém embora sem que ele pudesse ali servir de alguma forma. Jesus não despediu ninguém de mão vazia. E às vezes nós somos os maiores julgadores. Julgadores. Estamos pedra na mão, né? E esquecemos de tirar aqui, ó, a trava dos nossos olhos e preocupada com o cisco no olho do meu irmão. Então, Uhum. assim, o conhecimento, ele nos liberta o conhecimento. O conhecimento de verdade. Não o conhecimento que me traz respaldo para as minhas teorias, para as minhas teses, para as minhas verdades. Conhecimento seletivo, né? Exatamente, conhecimento seletivo, né? Então, assim, essa quebra de tabus, de preconceito, essa busca por maior conhecimento de verdade, até me levará a interpretar melhor a Bíblia. Porque a Bíblia, ela tem várias interpretações. Aí cada um interpreta seus belos prazeres, aquilo que te convém, aquilo que é legal, né? E esquece daquilo que são os valores e princípios, né? Então, assim, isso para mim é fundamental, fundamental. Às vezes estamos preocupados com muita coisa e dentro mesmo pegando esse gancho aí da questão de igreja, não estou falando do evangelho, não. Né? Do evangelho que é puro, simples, agradável, que é amor, que é levar Jesus, que é ter Deus, é ser Deus na vida das pessoas, né? Ser esperança, né? Não é isso. Estou falando a questão de estrutura. Muita questão que, às vezes, a gente se permitia porque funcionava, porque dava certo, porque era a moda, como se diz, a moda da vez, que faz dar certo e não quer o Isso aí, ó, é uma frase que a gente tem que tatuar ela na testa, assim, ó, ou na mão, pra você poder ficar olhando, né? Que na testa você não olha. Tem que colocar assim, ó. Não é porque dá certo que é que é certo. Exatamente. Em em todas as áreas. Não é porque tá dando certo que é o certo. Então, isso aí é algo também que eu não anotei aqui, não, mas é algo que eu gostaria de ter aprendido. Outro ponto aqui que eu vou colocar é que eu não
preciso imitar ninguém e nem tudo que eu aprendo é sem chance de estar errado. Imitar, eu tô falando assim, é porque a gente aprende com a pessoa, não é porque eu aprendo com uma pessoa que eu tenho que ser igual àquela pessoa em todos os aspectos. Eu não preciso ser uma cópia de ninguém. Eu posso ter um pedacinho de cada pessoa que passou por mim. Aprendi com vários, mas não sou igual a nenhum deles. Aprendo com várias pessoas. Analiso tudo, retiro o que é bom, o que me serve, o que me acrescenta. Então, eu aprendi a ser isso. Eu não quero ser uma cópia de ninguém. Eu tinha isso na adolescência. Eu admirava uma pessoa, eu queria ser aquela pessoa. Falta de identidade, né? Falta de autoconhecimento. Então, eu queria conversar com as mesmas palavras que a pessoa usava, eu queria vestir parecido, eu queria gostar das mesmas coisas, que às vezes eu nem gostava, imitava. E sobre a questão de que nem tudo que eu aprendo é sem chance de estar errado, tudo tem chance de estar errado, então tudo eu tenho que questionar e buscar saber a fundo, isso aqui vale para tudo. Vale para a questão de religião, vale para a questão do meu trabalho, nem tudo que eu aprendo é sem chance de estar errado, algumas coisas podem estar erradas sim. Vale para a criação de filhos. Eu não preciso reproduzir nos meus filhos a criação que eu tive. Não é porque eu tive, não é porque hoje eu sou uma pessoa de bem, vamos dizer assim, que não tem chance de estar errado. Não é porque meus pais me ensinaram algo, jogando verdade aqui. Mas na verdade, não é porque os meus pais me ensinaram algo que aquilo não tem chance de estar errado. Claro. E não é porque eu ensino para concordo. minha filha que é sem chance de estar errado, sabe? Concordo. Então, eu queria ter aprendido antes que eu posso pegar um pouquinho de cada pessoa, aprender um pouquinho com cada uma, não precisa ser 100% ninguém, não precisa ser fã de ninguém, na questão assim, de querer imitar tudo. Eu posso absorver de várias pessoas e não é porque eu estou aprendendo e não é porque é uma pessoa que eu admiro muito, que me ensinou outras coisas que me serviram muito, que tudo ali é inquestionável. Todo conhecimento que chega a mim, ele é questionável sim. Claro. De qualquer fonte, de qualquer fonte, vem um conhecimento, ele não está acima de todos os erros. Hoje eu aprendi isso. É uma mente. Demais. Isso é sinal de uma mente racional. O que te faz ser pensante, questionadora, é porque quando a gente é racional. Uma pessoa muito na emoção, ela vai porque eu uso meu córtex pré-frontal. Gente, é porque eu tô falando assim, é porque é a parte do cérebro responsável por racionalizar. Exatamente. Pela racionalização das coisas. Isso. Então, assim, estar aberto a isso é fundamental. Não feche as portas, não feche as oportunidades de crescimento, não fechar. Igual você disse, tudo é questionável, mas não tem nada que você não possa aprender. Não, tanto em questões de estudos, né, de estudiosos, através de estudiosos, quanto na questão com pessoas também no nosso redor. Não tem ninguém que não tenha nada para te ensinar e nem ninguém que saiba de tudo o tempo todo, né? Que não tenha alguma coisa ali que você não vai precisar peneirar. Então, isso é algo que ao longo da vida também eu tenho aprendido, né? Valorizar cada história. Todo ser humano, ele tem uma história. Tem um porquê dele ser daquela forma. Não, apenas, às vezes nós já fechamos um preconceito aqui, um diagnóstico, vamos dizer assim, né? De alguém. E talvez não validamos a forma de ser, os sentimentos, o que está por trás de alguém com tal e tal temperamento. Forma de ser. Porque é muito diferente de mim, Não, eu acho que todos cabem no meu convívio. Com cada um deles, eu posso parar, ouvir, aprender algo, adquirir algo, entender o que está por trás, sabe? Isso fala muito de empatia.
A partir do momento que essa palavra ficou mais forte, que a gente vai ouvir muito sobre empatia, é muito importante isso. É tentar estar no lugar do outro, entender a história do outro, entender as dores, o que que essas dores trouxe, por que que às vezes alguém é tão ríspido, por que que às vezes alguém é tão melancólico, por que que às vezes alguém é tão fechado, por que que às vezes alguém é tão expansivo só porque ele tem uma vida tranquila, resolvida? Nem sempre. Às vezes alguém muito expansivo também está fechando, está tampando algo ali que está por trás também, né? Então, assim, parar, prestar atenção, olhar, né? Como diz, ter eu estou brincando hoje nessa conversa, uma câmerazinha do Big Brother que capta, tenta entender o que está por trás de cada Gente, um. eu não vou nem falar que brincadeira foi essa, não, porque vai quebrar o clima aqui. Na verdade, eu vou falar assim. A minha mãe falou assim que aqui em casa ela é como uma câmera do Big Brother, que ela sabe tudo que está acontecendo aqui dentro dessa casa. E ela ainda falou que ela fica assim, ó, girando assim, como uma câmera do Big Brother, observando tudo. Aí eu falei, cara, tá bom. Então tá, ué. Você tá falando? Quem sou eu? O que eu vou falar, né? E trazendo isso para as relações, então, assim, é observar o que cada uma das pessoas, que bagagem eles trazem. E validar isso. Isso é muito importante, validar. Não Aham. querer ao meu redor apenas aquelas pessoas, entre aspas, certinhas, que parecem comigo, né? Que identifica comigo. Ah, nós somos... Não, o diferente é muito importante, o diferente. Sabe? A gente soma muito, a gente aprende muito com o diferente. Muito. A pessoa que ela convive só com pessoas iguais a ela não cresce. O que que uma pessoa que Exatamente. só pensa igual a você, ela vai te acrescentar no seu pensamento o quê? Ela vai fortalecer o pensamento que você já tem. Ela não vai Exatamente. acrescentar nada novo para você. Não vai. Se É você só como... convive com pessoas que pensam as mesmas coisas, gostam das mesmas coisas, concordam com tudo que você fala, então não há crescimento. Uhum. Há só um endurecimento da mente para aquela ideia ali não sair nunca mais. Exatamente. Isso não é É como se você estivesse furando um buraco ali, ó, uma direção só, toda a vida. E não fosse seguir. cisterna. Exa- fo- Exatamente. É como se o Profundo conhecimento fosse um cisterna. lá num lugar só. E é interessante você ouvir e ver, conhecer, ler de tudo, indagar, questionar, trazer para si o Uhum. que é legal, por que fulano expressou. Às vezes o mesmo assunto tem várias formas de ver, de entender, de interpretar. Na própria Bíblia, se a gente for ver os evangelhos, os 4 evangelhos, cada um conta a mesma história de uma ótica. Perspectiva diferente. E todos eles, um estava mais errado do que o outro? Não, todos eles estavam contando uma verdade, porém dentro da sua ótica. E com cada um deles a gente aprende de uma forma, uau, que legal, E né? se não precisasse ter, se não fosse importante, por exemplo, perspectivas diferentes, então podia ter um só que economizava folha. Exatamente. Contava uma história só, já está tudo certo. Mas cada um foi lá, assistiu e tal, viu, veio, escreveu dentro da sua ótica, dentro da sua interpretação, dentro daquilo que ele viu e entendeu. Então, assim, e cada um só ampliou. Só ampliou. Então, Uhum. assim, este ampliar também como ser humano vem através das relações. Ninguém é o Sim. sabichão de tudo, de aprender só nos livros ou na Bíblia, mas nós aprendemos muito nas relações, né? Como Uhum. amamos quando Se estiver passamos... aberto. Se você estiver aberto, Exatamente, você pode crescer muito relacionando com as pessoas. exatamente. A gente começa a entender as dores, as feridas, a se colocar no lugar do outro, e a gente cresce muito com isso. Muito, muito, muito. Nessa vez que a senhora falou isso, a senhora falou algum ponto? Ou a senhora só estava. Não, eu Como venho, fala? eu venho, eu venho misturando tudo. Foi vários pontinhos juntos.
Gente, essa mulher, ela tá maravilhosa. Eu não, olha aqui, ó. Eu tô riscando, olha aqui. Pra não esquecer. Vai, coloca mais um ponto seu aí. Vou colocar alguns pontos aqui, ó. Falta quantos minutos? Não, a gente já está praticamente com 1 hora já. Eu vou colocar mais alguns pontos aqui. Eu vou fazer um mexido aqui, vou jogar. Porque isso, gente. Quando eu dei a ideia da live para ela, eu falei 15 coisas que você aprendeu e gostaria de ter aprendido. Ai, 15 é muito. Eu falei, gente, a mulher de 47 anos não aprendeu 15 coisas. Na hora que ela foi pôr no papel, não cavava mais não, sabe? Você tá vendo que aprendeu, a gente aprende mais do que imagina que tinha Olha, aprendido? só para mais um pontinho meu aqui, agora você entra aí no seu. Ah, Essa deixa, questão assim, fala. de não ser dono da verdade, que eu acho que eu falei lá em vários, isso cabe em todos os âmbitos da nossa vida, né? Desde lá da maternidade, no relacionamento conjugal, nas relações de amizade, nas relações na questão de igreja, né? Dentro do sistema, dentro do trabalho. Então, assim, não querer estar no controle, né? Isso é fundamental e não ser dono da verdade. Porque nós Uhum. somos muito tendenciosos. Eu era muito tendenciosa. Às vezes, ainda tenho assim, essa tendênciazinha, em querer sempre, às Não, vezes, leve. ter razão. Não, mas leve. Mas quase não percebe. Inclusive, se a senhora não falasse agora, eu não ia nem lembrar. Eu, eu tenho leve tendência a querer ter razão, a ser a dona da verdade, né? Isso, Coisa pouco. mas eu tenho aprendido e diminuído isso, ou tentado. E ninguém pode tirar esse mérito de você. Ninguém. Então, lembre-se disso. Nós não estamos no controle de nada, em tudo, na maternidade, relacionamento no geral, igreja e tudo. E não somos donos da verdade. Não existe uma verdade Ah, absoluta. A única verdade absoluta é Jesus. Só. O restante tudo é questionável. O restante tudo é algo que a gente se olhar, indagar, questionar, estar aberto aos questionamentos e aprender com eles, né? aham. Eu vou fazer uma pincelada aqui em cima dos outros pontos que estavam faltando, rapidamente, para ver se eu consigo falar tudo, porque eu achei importante colocar todos esses pontos aqui, que são coisas que eu queria dividir mesmo. Olha aqui, mais um ponto. A ansiedade pode trazer sintomas físicos. Gostaria de saber disso, porque eu desmaiava de ansiedade um tempo atrás, há muito tempo atrás, na verdade, comecei criança. E por ser um sintoma físico, né, o desmaio, eu não imaginava que ia ser uma coisa emocional, uma coisa da mente. Então, se eu soubesse disso antes, quanto antes eu soubesse disso, e soubesse que dá para ter remissão dos sintomas com a rotina certa, com o tratamento certo, teria me ajudado demais por muito tempo a não protelar, cuidar dessa área da minha vida. Outra coisa que eu aprendi, queria ter aprendido antes. O amor não dói, não machuca. Amor cura, amor é perdão, amor é paciência, amor é paz, amor é tempo de qualidade, amor é querer entender, mas amor não é machucar. Então, se eu machuco alguém, eu não estou amando a pessoa, se alguém me machuca, ainda mais se for propositalmente, não é sinal de amor. E as atitudes gritam tão alto que a gente não pode ouvir as palavras. Então, se alguém fala que te ama, mas as atitudes dizem ao contrário, é as atitudes que tem que ser escutadas. A boca, quem tem boca fala o que quer. Amor é acolhimento, é apoio. Sim. Tudo isso é amor, mas não é machucar a outra pessoa. Outra, impor limites não acabará com as relações verdadeiras. Então, se você coloca algum limite, isso em qualquer relação, namoro, casamento,
amizades, relacionamento com qualquer pessoa, com parente, com família. A relação verdadeira, que ela é sólida, ela não vai acabar por impor limites. Se você impor um limite, questão de respeito, de um limite seu ali, e aquela relação acabou, aquela relação não era sólida, não era saudável. Gostaria de ter aprendido isso bem antes. Outra coisa, é uma frase que ela é de um filósofo e que ela significa muito para mim, que é: não existe mente forte em corpo fraco. O que significa isso? Cuidar da saúde física é importante para quem quer ter a mente forte. Porque quando você está com o corpo fraco, enfraquecido, doente, tudo, você não consegue nem pensar. Você não consegue nem raciocinar. Seu pensamento vai todo para cuidar do seu corpo. Então, cuidar do corpo, fazer um corpo forte com alimentação, com exercício, com cuidados de rotina, todos são importantes até para manter uma mente forte. Outra coisa, exemplo educa, na questão da educação respeitosa. Eu não posso bater na minha filha e querer que ela não seja alguém que aceita a agressão dos outros. Eu não posso gritar com ela e falar para ela não gritar. Eu não posso ser violenta ao tratar com ela e falar que ela merece respeito de outras pessoas. Eu não posso descontar minhas emoções não resolvidas nela e falar para ela que ela tem que calar, sim. Porque quando eu tô nervosa, eu grito. Mas eu falo para ela que quando ela tá nervosa, ela que lide com aquilo ali dentro dela caladinha. Então eu queria ter aprendido isso. O exemplo arrasta. Na questão da educação respeitosa. Eu aprendo a ter a minha criança ser honesta, ser uma pessoa amorosa, ser educada, sendo. Aprendo ela a respeitar, respeitando ela. Sendo uma pessoa respeitosa. Então, isso eu queria ter aprendido antes. Apesar de que eu sei que eu aprendi cedo ainda, e isso é excelente, mas eu queria ter aprendido antes dela nascer. Se ela já nascer, eu já tenho essa ideia já na mente. Né? Então, é isso. Outro ponto. Você é livre para fazer o que quiser, mas não pode fugir das consequências. Então, toda ação, ela traz uma consequência junto com ela ali. Toda, seja positiva ou negativa. Então, você pode agir, você é livre, desde que não seja crime, mas você pode fazer o que você quiser da sua vida. Mas você não pode fugir da consequência que ele vai dar. Você pode fazer 900 milhões de prestações. Você pode. Claro que você pode. Você é livre para isso. Só que a consequência não tem como você fugir, não. A consequência é não sobrar dinheiro do salário depois. Você pode protelar suas coisas para a última hora. Pode, sem problema. Mas a consequência é um trabalho mal feito, correndo, com desespero, uma agonia e a falta de tempo no final para fazer uma coisa dedicada. Pode. Você pode ficar desorganizado, você pode beber, você pode ler na rua, o que você quiser. Tenha liberdade para isso. Mas tendo sempre em mente, tem uma coisa que não dá para fazer é fugir das consequências. Isso aí não. Então, isso aqui, gostaria de saber antes. Estou só falando rápido aqui para a gente dar conta de fechar e eu não ficar sem falar minhas coisas. Queria ter aprendido que é importante tomar atitudes que me aproximem de quem eu quero ser. Seja essas atitudes pequenas ou grandes, eu tenho sempre que ter em mente o que eu quero ser, como eu quero ser. Essa atitude que eu vou tomar, ela me aproxima ou me afasta dessa versão que eu quero ser? E aí você baseia nisso se é uma atitude que você deve tomar ou não. Outra coisa, a mentira adoece quem a conta, mesmo que ninguém nunca descubra. E fugir do problema não faz com que ele desapareça. Por muito tempo da minha adolescência, eu usava como fuga de enfrentamento. Adolescência e início da vida adulta também, uns 20 anos ali. Eu usava como fuga de enfrentamento, fuga de lidar com as consequências ou com
com o problema em si ali, a mentira era uma fuga para mim. Só que ela adoece quem conta e fugir daquele problema através da mentira não faz ele desaparecer, não. Ele continua lá e ele traz mais uns probleminhas juntos, os probleminhas amiguinhos deles lá. Então só Como diz, piora. como diz seu pai, para você sustentar uma mentira, você tem que criar várias filhinhas, Vários várias mentirinhas, filhotinhos. né? E a verdade, então, tem até uma live que a gente fez aqui, falando sobre que a verdade, ela liberta. Ela liberta quem conta, ela liberta quem vive a verdade, é libertadora. É. Então, assim, eu gostaria de ter sabido isso antes. Sofri muito por fugir de enfrentamentos, tive que enfrentar todos os problemas que eu fugi de enfrentar eles na hora certa. Enfrentei depois com vários juros. E eu queria ter aprendido isso antes. E quando eu falei antes, isso aqui é um dos pontos que eu não aprendi antes, não foi por falta de alguém falar, de alguém querer me ensinar. Eu tive muita gente que me ensinasse, que falasse, que cada vez que via algo acontecendo, falava, mas tive que aprender a duras penas, como diz assim, né? Tive que pagar o preço de cada aprendizado. Os aprendizados, para mim, são muito valiosos, porque eu paguei muito caro por eles. Valem Olha, muito porque foi caro. valem muito para mim, porque foi muito caro. E eu estou entregando para vocês de graça aqui, ó, de graça. Valorizem, tá? Valorizem que eu paguei caro e estou entregando de graça. Vou falar aqui, são só mais 4 pontos e aí a gente já arrasa. 3 horas de live, quase um podcast. Mas, enfim, Para nesse meu sonho é fazer um é o que podcast. temos. Vamos fazer um dia aí. Vamos. Anota aí. Olha aqui. A escolha mais séria e mais importante da vida é sobre quem vai dividi-la com você. Queria ter aprendido isso. Para saber fazer melhores escolhas. Teria me poupado muito problema. Porque não que escolhi pessoas ruins em si, mas não eram as pessoas que eu queria dividir, que daria certo para me dividir minha vida. Essa é importante. Eu brinquei esse dia com uma paciente minha, eu falei que a gente trata o casamento como profissão e a profissão como casamento. Fica num desespero para escolher a profissão como se fosse até que a morte separe. Mas escolhe a pessoa que você vai casar de qualquer forma, porque amanhã você pode trocar. Sendo que dá muito menos trabalho trocar de profissão, trocar de emprego, do que de relacionamento. Você pode trocar, né? Assim, né? Não tem uma lei proibindo. Só que, querendo ou não, aquilo ali te deixa uma marca pro resto da vida. Te deixa uma consequência. Te deixa. Tá vendo? Não tem como fugir das consequências. Então, eu queria ter aprendido sobre a importância dessa escolha, o quão séria ela é, o quão importante é fazer uma boa escolha da pessoa que vai dividir sua vida com você. Queria saber antes. E boa escolha não significa que uma pessoa é boa, que ela é boa para você. Ela pode ser uma boa Para pessoa. Não outra pessoa. significa para outra pessoa. Exatamente. Não significa que ela vai ser a sua boa pessoa. Então, assim, eu queria ter esse conhecimento aí antes. Olha, esse conhecimento aqui, ó. Coisas que eu queria ter aprendido antes, que meus pais são massa e que eu tenho muito a aprender com eles. Mas eu também posso ensiná-los se eu usar as palavras certas. Muito tempo da minha adolescência, eu fui um pouco distante dos meus pais. Você vê hoje a nossa relação assim, próxima, eu converso de pai e filha, lives e lives, minha mãe, meu pai, mas não foi sempre assim. Na minha adolescência, né, a síndrome de quem acha que sabe demais, eu não ouvia. E muitas dessas coisas eu aprendi a duras penas justamente por não ouvir, justamente por saber que eu já sabia, por achar que eu já sabia. Então, por achar que eu já sabia, eu tive que aprender na pele, pagar caro por cada aprendizado. E, igual eu falei, eu posso ensiná-los também se eu usar as palavras certas. Porque várias partes da minha vida eu tentei comunicar, mas de forma. Não era uma comunicação não violenta, era uma forma agressiva de falar, criando só resistência neles a escutar o que eu estava dizendo.
criando apenas uma esquiva de querer entender aquilo. Porque a forma que era apresentada não era da maneira certa, não era. De uma forma entendível. Não era, não era. Então, assim, isso é uma coisa que eu queria ter aprendido lá na minha adolescência, lá na minha pré-adolescência, né? Vai me passar a minha adolescência como foi das minhas irmãs. Hoje eu vejo minhas irmãs com muito mais diálogo, com muito mais abertura, com conversas na mesa que duram horas e horas e horas. Conversas que eu achava um uó na idade delas, talvez, ou um pouco mais nova que elas ainda. Eu não tinha isso, eu não tinha. Né? Eu vim sentir falta mesmo de casa depois que eu casei. Muita falta. Aí eu queria sair com vocês para onde vocês iam. E aí eu via vocês saindo para um shopping. Eu ficava, meu Deus, eu queria estar lá sofrendo, sabe? A falta mesmo. E foi olha que coisa diferente. Até foi a distância que nos aproximou. Foi estar longe que me trouxe para perto. Então eu queria saber disso antes. Só falta mais duas, hein? Dar errado pode ser bom. Nesse quesito aí, só pegar essa ponta, Então, às vezes a sua um gancho. Essa parte que às vezes você queria expressar, queria falar e não conseguia e nós não entendia, houve, como se diz, um atropelo de ambas as partes. Porque talvez se fôssemos também uns pais que você precisava para aquele momento, que tivesse essa visão que temos hoje, talvez mesmo você não sabendo passar a mensagem, nós teríamos tido um entendimento melhor, mais assertivo, né? Então, assim, eu acho que talvez houve de ambas as partes. Não foi assim apenas, não foi só você que errou. Houve um erro do lado de cá por falta de conhecimento, né? Por falta assim de ter essa mente de hoje, essa mente aberta de hoje, né? Talvez a gente poderia ter entendido o que estava por trás, o que você queria dizer, né? Porque eu gosto muito de analisar não só as palavras ditas, mas o que a pessoa está querendo dizer. Porque o ser humano é isso. Tem aquilo que a pessoa está dizendo e aquilo que ele quer dizer, né? Então tá muito. eu até acho assim que tá querendo dizer além do que a pessoa tá, né? Porque ela justifica, gente, essa mulher justifica que os outros de uma forma. Nunca vi uma pessoa para entender os outros dessa forma. Mas A é pessoa fala, verdade. a pessoa fala assim, eu odiei essa comida. Aí ela fala, não, não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que ele amou, mas ele gostaria que fosse diferente. Sabe? Não faz sentido. Não faz, é nesse nível, sabe? Não dá pra falar mal de alguém pra minha mãe. Ela justifica assim, que nunca foi. Minha mãe vai assim, então eu não sei o que a gente faz com esse idioma. A gente tem, eu não sei. Porque tudo que as pessoas falam não é isso que elas estão querendo dizer. Elas estão sentindo em outro idioma, sabe? Então, tá difícil, tá difícil. Mas, no geral, depende muito do momento de cada pessoa, né? Às vezes, nem sempre é aquilo com daquela forma que foi dita, né? Às vezes a pessoa está querendo dizer de uma forma, e às vezes ou falou de forma mais dura, ou falou de forma não tão assertiva, não tão entendível. Então, assim, eu acredito que nós evoluímos, nós crescemos juntos, né? E talvez foi necessário passar aí. E seguimos crescendo. Porque talvez se você não tivesse passado por aí, nós não seríamos quem somos hoje. Né? Você não seria quem você é hoje. Uma mulher muito admirável e que hoje nós podemos sentar e aprender com você. Né? Muito obrigada. Te ouvir, Ai, eu tô emocionada. te perguntar coisas, né? Temos um papo assim bem maduro, dizer sobre isso. Um papo bem legal, bem leve e papo sério, né? No qual a gente senta e troca ideias
e aprende muito. Hoje não é só você que aprende com a gente aprende muito com você também. Eu fico feliz, muito feliz com isso. Só falta 2 pontos, hein, gente? Por favor, tenha paciência. O penúltimo ponto aqui é: dar errado pode ser bom. Teve muita coisa que eu chorei por dar errado, sofri por dar errado. E até uma coisa que eu quero tatuar, né, no meu corpo, que é que bom que deu errado, cara. Que teve coisas que que eu só vivi porque outras coisas deram errado. Que se tivessem dado certo, eu estaria num lugar que está muito distante de onde eu tô e muito distante de onde eu quero chegar. Mais distante ainda de onde eu quero chegar. Então, que bom que certas coisas deram errado. Sabe, que bom que a gente saiu daquele lugar e foi para o outro. Que bom que saímos de uma igreja e fomos para outra na questão de transferências. Lá conhecemos outras pessoas, tivemos outras experiências. Que bom que o emprego deu errado. Que bom que um emprego, empreendimento em alguma área deu errado, sabe? Nossa, vocês não têm noção tanto que eu acho bom hoje e o açougue deu errado. Não quero, não queria estar trabalhando. Eu não me imagino estando lá até hoje, nem que Deus que me livre. Né? Você vai falar? Já comentou aqui, né, assim, que pais e filhos têm que ser amigos. E exatamente, a gente só aprende um com o outro, pai e filho, só tem confiança a partir dessa amizade aí, ó. Só senta e aprende onde tem amor, reciprocidade, afeto, acolhimento, Respeito respeito mútuo. Esse respeito é fundamental, fundamental, esqueci de falar. né? Então, essa é uma coisa que eu queria ter aprendido. Que às vezes, não é porque deu errado que literalmente é uma coisa ruim. Às vezes, dar errado ali naquele momento é uma coisa boa. Tanto na questão de mudar a rota da vida, ou um relacionamento, que a gente conhece uma pessoa, nossa, eu queria tanto que tivesse dado certo, sabe? Aí hoje você olha pra trás, cara, eu me vejo sendo casada com aquela pessoa? Nunca. Que bom que deu errado, que bom. Sabe, que bom que a gente saiu daquele ponto. Então, isso é um ponto que eu queria ter aprendido. E o último, na verdade, tem muita coisa, tá, gente, que eu queria ter aprendido antes e tenho aprendido com a vida. Mas eu elenquei esses 18 simples pontos que o nome, que o nome do vídeo era para ser 15. Mas eu não aguentei. Eu tô aqui over delivery, tô entregando mais do que prometi. Lembre-se que tô entregando de graça, porque eu paguei muito para aprender. Não reclame, não reclame. O último ponto que eu escrevi é que não existe relações saudáveis sem conversas difíceis. E nessas conversas difíceis, o óbvio precisa ser dito. Então, Precisa aqui ser falado. eu coloquei isso aqui por quê? Porque eu eu corri na minha vida de Ter conversas diálogos, de mesa conversas redonda. difíceis. Mesa redonda, a gente chama aqui em casa de mesa redonda. Então, assim, eu corria. Hoje em dia, cara, já teve vez aqui em casa de a gente sentar nessa mesa de madeira onde eu tô aqui e ficar até de madrugada conversando assim. Senta com um problema, ou um problema de comunicação, ou um problema de qualquer coisa, mas não levanta até resolver. Conversa. Mas qual que é a sua versão? Aí chora no meio, aí fala, e aí interpretação, mas eu entendi isso, mas para mim foi isso. E depois resolvia. Então a gente já teve muito isso. Relacionamento amoroso. Hoje eu tenho conversas menos difíceis com meu namorado do que eu teria se eu não tivesse essas pequenas conversas difíceis. Então, conversas assim, um pouco, às vezes alinhar expectativas, conversar sobre pontos que agradam ou não, antes de, antes de ser um ponto grande. Enquanto está pequeno, você conversa. Não fugir disso faz a gente não ter nenhuma briga. Porque quando ela é só tão pequenininho, a conversa difícil já chega ali e já resolve ali.
quando está um pequeno desconforto. E às vezes o óbvio, e essa questão de relações saudáveis aqui, gente, eu tô falando só relacionamento amoroso, não. Eu tô falando de relação entre amigos, irmãos, né? Amigos, pais e filhos, marido e mulher, tudo. Uma empresa, nossa, você tem um relacionamento saudável dentro da empresa, com o chefe e funcionário, tem uma conversa difícil, às vezes conversas incômodas, e não dá para fugir, gente. Isso é essencial para ter relações saudáveis. E o óbvio pode ser óbvio só para você. Então, se você não vai falar aquilo ali porque você já tinha que saber, isso é óbvio. Pasme, acredite em mim. Tem coisa que é extremamente óbvio para você que nunca passou pela cabeça de outra pessoa. Exatamente. Mesmo que você pense assim que o mundo inteiro sabe que aquilo é óbvio, trate as pessoas. Agora eu tô falando aqui, mas assim, com todo respeito. Trate as pessoas que você se relaciona como se todo mundo fosse criança. Todos eles, todos. Só se relaciona com criança. Por quê? Porque crianças tem que falar para eles que não pode pôr o dedo na tomada, que leva choque. É uma coisa muito óbvia. Não pode brincar com o lixo. Você tem que falar isso para criança. São coisas extremamente óbvias, mas elas não sabem. E se tratando de questão de relacionamento, de socialização, de relacional, todos são crianças. Então, todos precisam saber o óbvio. Olha, não faz isso porque isso eu não gosto. Olha, eu me sinto desconfortável, assim, eu gostaria que você lembrasse disso. Olha, eu queria tal coisa. Quero que você me trate assim. Não gostei daquilo que você falou. Porra, coisas óbvias. Pode dizer. Lembrando que nesse ponto aí, é muito importante saber muito falar, né? Você não jogar para o outro, tipo assim, você fez isso. Levar uma palavra de acusação. E sim, como você se sentiu na situação, né? Eu me senti assim. Foi o que eu entendi, né? Porque porque senão, aí ao invés de você trazer uma questão para ele pensar, a pessoa vai arrepiar, né? Porque você acusou ele naquele momento. Ela se sente, em vez de se sentir tocada pelo que você fala, ela se sente acusada. Agredida, acusada, Agredida, julgada, atacada. né? E o contra-ataque é outro ataque. Então você fala assim, você fez isso, a pessoa vai falar o quê? E aí, você que faz isso? E Exatamente. você tá falando de mim? E aquele dia que você fez muito pior? Exatamente. Né? Você fechou aí ou não? Da minha parte, eu concluí. Você quer dar uma pincelada em algum ponto que você deixou de falar? Um ponto, porque assim, tem muita coisa, porém, mas aqui eu não posso deixar sem falar, não. Um só. Uhum. O que eu aprendi que foi fundamental e que hoje para mim é tão leve de dizer, não. Dizer não. Não posso. Ah, não, hoje não quero muito, não. Não sou com vontade. Sabe, às vezes a gente tem a dificuldade em dizer não. E eu vou te dizer algo, é libertador. Só que para dizer não, você não precisa ser grosso, ríspido. Tem muito jeito de você dizer não, sem ofender a pessoa. Hoje não, mas talvez amanhã. Talvez amanhã eu possa. Porque quando você diz sim, sim, Ou então, sim, assim, ó, eu gostaria muito de fazer isso, mas infelizmente não tem como. hoje não vai dar. Quem Por várias sabe uma vezes, outra oportunidade. isso por várias vezes eu disse sim. E quando você diz muito sim, sim, sim para os outros, você está dizendo não para você. E isso é algo para respeitar. Quando você fala sim, querendo dizer não, né? Exatamente, é isso, é essa a questão. Quando você diz muito sim, querendo às vezes dizer não, você está dizendo não para você. Né? Então, assim, aqui eu não estou falando para você, tipo assim, ó, tô nem aí para nada, para ninguém, vou viver meu livre prazer, como se diz, né? Mas não é assim. Estou falando a questão assim de passar por cima das suas vontades, das suas condições físicas. Eu, por várias vezes, fiz coisas não estando bem fisicamente, mas não dava conta de dizer não. Teve uma vez que eu fiz uma viagem para levar alguém até para Velinópolis, de uma das igrejas. Ela queria muito servir, queria muito assim
talvez ser impecável, vamos dizer assim, né? Hoje eu não tenho Não mais essa sei, né? preocupação, né, de o que vai pensar de mim? Não, primeiro tem que pensar em mim, não o que vai pensar de mim, né? E ali eu fui pressão alta, com muita dor de cabeça, enxaqueca de pressão alta. Aquele dia, e alguém estava escovando meu cabelo, né, para mim ir. Aí eu falei, tava passando muito mal. Mas por que a senhora vai? Você não precisa disso, assim. Mas eu não dava conta. Para mim era... eu estava fazendo algo errado. Eu tinha que ir. Não, eu não tinha. Não tinha que ir. Por que eu tinha que ir? Eu poderia ir se estivesse tudo certo, não estivesse passando mal, né? Mas eu sentia assim, uma responsabilidade muito além do que eu tinha sobre mim. Eu não tinha essa Ainda mais como liberdade. pastora, né, mamãe? A Exatamente. questão é que Então, os pastores, eles se veem cobrados demais. Eles se cobram demais e eles também se veem cobrados demais a não ter a própria vontade, a não ter vida pessoal, os seus exatamente. próprios compromissos, os seus próprios problemas. Então, assim, é Aí, ó, difícil. a Cida Teres está falando aqui, já fiz isso demais. A Cida tá me entendendo, né, Cida? Eu, na gravidez da Rafaela, minha pressão por várias vezes, tanto é que eu tive ela no parto prematuro, tive um pré-eclâmpsia, fiquei muito ruim, quase perdi ela, porque eu me sobrecarregava demais para não deixar a desejar. Entendeu? Então, assim, por várias vezes eu desligava o fogão aqui, estava fazendo comida e saía correndo para atender alguém. E naquele momento eu estava precisando era o quê? De cuidados. Uma grávida com pressão alta, né? E eu estava ali socorrendo porque eu tinha que dar conta, eu não podia deixar a desejar. O que ia pensar de mim uma pastora que veio chamar ela falou que não podia ir? Por várias vezes eu Ué, fiz. ia pensar que você não podia ir. Mas hoje eu tenho essa visão, Sim. né? Hoje eu tenho essa visão. Antes, não. Antes eu não queria... não, eu tinha que estar em tudo. Tudo eu tinha que estar lá, minha mão estar lá. Se era até madrugada, eu estava lá. Se era visitando debaixo de chuva... Deixava, gente. Eu estava conversando com a minha mãe sobre isso hoje. Ela já deixou a Rafa com meses de idade a Rafaela tinha, e eu tinha tipo uns 9 anos. 9 anos cuidando de um bebê de meses, porque eles só tinham moto na época e ia para reunião de obreiros, ia para reunião da rede de pastores da região, porque não podia faltar, mesmo tendo só moto e tendo filhos pequenos em casa. Naquela época não tinha Uber, não era facilitado igual hoje, Igual assim. hoje, que é baratinho, você pode ir. Entendeu? Então, Não, você vai e assim, paga 10 conto. hoje eu Não tinha, não. olho para trás e falo, jamais faria isso. Estaria me servindo, me colocando à disposição, porém, não passando por cima das minhas forças, não Você passando por vai cima dos meus igual, limites. aqui, igual a Maria, a Cida Teles falou aqui, ó. Hoje não faço além das minhas condições. Exatamente. Hoje não mais. Hoje eu dou o que eu posso dar. Hoje eu ofereço aquilo que eu posso contribuir, fazer, sem me desgastar. Né? Então, assim, isso para mim é evolução. Hoje, falar, não, hoje... Até mesmo a celebração. Uau, não tinha coragem nunca. A consciência pesava matar no dia de domingo para viajar. Hoje a viagem de boa. Gente, que rebelde. Essa mulher tá muito rebelde. Ai, ai. Então é isso. Outro ponto aqui que não aconteceu comigo, mas eu sempre tive isso ressaltado, né? Isso para todas as, Hum. principalmente mulher nas relações. Ah, E eu vi muito você falar sobre isso com as suas pacientes alguma vez, assim, na questão assim, quem não conhece, quem não se conhece, quem não tem autoconhecimento, ele se deixa levar por aquilo que as pessoas fazem com que eles se sintam que eles são, né? Então, assim, é muito importante esse autoconhecimento. Saber quem você é, quem eu sou, qual é a minha verdade. Né? Porque se eu não me conheço, qualquer pessoa
ou às vezes, no caso, no seu caso aí, na experiência que você teve, né, completando essa questão sua, você poderia acreditar naquilo que te falava, quem você era. E eu acreditei por muito tempo. Que Eu você não tinha sabia, eu não quem você sabia era, sobre mim, então né? eu ficava refém do que os outros falavam, eu acreditava. Quando Né? você não sabe, você acredita, você fica forçada a acreditar no que os outros falam. É igual eu vejo assim, ó, até pegando essa ideia, tanto da questão sobre a gente mesmo, sobre como questões de religião também. Tem gente que nunca leu a Bíblia na vida, não sabe nem o que está escrito em algumas coisas. E aí você vê algumas pregações, hoje em dia tem internet, então a gente vê assim, essas bizarrices a rodo, né? Umas coisas que nunca nem passou perto de estar na Bíblia. E, eu, a pessoa, por ter um cargo, né? Por ter assim, uma posição, e às vezes ele mesmo que colocou ele na posição dele, lá, abriu a própria igreja e se denominou pastor. E aí a pessoa coloca aquilo ali pregando como se estivesse na Bíblia. E se a pessoa não tem conhecimento sobre o assunto, ela se vê o quê? Sem opção. Se vê fadado a acreditar no que o outro diz. Quando você não conhece sobre um assunto, você fica fadado a acreditar no que outra pessoa te diz sobre aquilo. Exatamente. Então, se você não conhece sobre você, se você não sabe quem você é, quais são suas características, seus pontos fortes, seus pontos de melhoria, se você não sabe isso sobre você, então você vai acreditar, você vai estar obrigado, você vai estar fadado a acreditar no que os outros falam que você é o resto da vida. Fica um prisioneiro da opinião alheia. E é da onde vem a vontade de agradar todo mundo, né? Porque você quer que a opinião alheia seja boa. Então, Exatamente. sai querer, sem querer desagradar, sem querer falar não. Tudo isso vem derivado da falta de autoconhecimento. Necessidade de aprovação. Necessidade. Necessidade de aprovação. Né? A falta de conhecimento pessoal te leva a isso. Porque você não se conhece, você não se aprova, né? Aí você fica tendo necessidade dos E se outros eu da te aprovação. contar um segredinho? Vou contar um segredinho para a senhora. Que nós está em live há mais de 1h30. Uau! Meu Deus! Nossa! Vixe, o trem passou rápido, hein? Rapaz do céu! Então, vamos ficando por aqui, ué. Gente, muito obrigada. Quem ficou até aqui, tá? E eu tô Quem sendo chegou do meio guiada, eu pro tô sendo fim, conduzida por você aqui. quem chegou do meio pro fim, volta qualquer hora aí que você tiver com tempo para assistir essa live. Vale a pena. São coisas boas. Foi assim que a gente quis mesmo ter aprendido antes. Talvez você tenha mais sorte do que a gente. Ah, se você colocou que a maturidade é linda, lindíssima. Maturidade não tem a ver com idade. Então, quanto mais coisas você for aprendendo e absorvendo, mais a sua chance de adquirir a maturidade mais cedo possível. Verdade. Tô aqui passada com o horário. É 9h48. Ixi, nossa Deus. Quase 2 horas. Nossa. Você não queria fazer podcast? Então, Gente, obrigada, gente, meu um amor. abraço. Desculpa o horário aí. E até uma próxima. Prometo que na próxima eu vou falar menos. Confia, tá? E a Promete fotinha? falar menos, vocês Faz, confiam. faz uma selfiezinha do seu aí. Não faz, dá um sorrisinho. Ai, não dei conta de tirar. Já era. Mas depois eu tento. Gente, até mais. Até segunda-feira que vem. Talvez segunda-feira que vem a live vai ser com meu pai. Mas pode ser que seja com a minha mãe também. Porque se meu pai estiver viajando, a gente vai fazer com ela de Mais novo. curta. Mais curta dessa vez. Que Deus abençoar. Tchau.